Olá pessoal, tudo bem com vocês? A prova Lendo no Ar. Meu nome é Guilherme Shibata, para quem ainda não me conhece, esse é o nosso 11º programa, o nosso 11º vídeo. Aqui conversando sobre literatura, seja ela da onde vier. Hoje falaremos sobre um livro fresquinho, moçada. Acabou de sair aí nas melhores livrarias da sua cidade, do autor porto-alegrense chamado Michel Laub, O Tribunal da Quinta-feira. Eu gosto muito, muito mesmo desse autor, conhecido, né, e reconhecido pela crítica como um dos mais importantes da nova geração da literatura brasileira, e realmente tem romances impactantes e muito interessantes de você ler e conhecer. Bom, o primeiro livro que eu li dele é este aqui, ó, que eu também recomendo e muito, O Diário da Queda, falando sobre judeus aqui no Brasil, sobre o Holocausto e questões de identidade, formação da identidade, né, de certas comunidades, de certas pessoas. Muito, muito legal esse livro. Eu já fiquei conquistado pelo autor nesse livro Diário da Queda, que eu acho tão bom quanto esse, O Tribunal da Quinta-feira, e quero ler O Maçã Envenenada, que eu não li dele ainda. É um autor que eu gosto bastante, mas li pouco, né? Li só 2 livros dele, pretendo ler os outros, né? São 7 livros que ele tem aí na sua obra, ok? Bom, o Michel Laub, para quem não conhece, já falei, porto-alegrense, nasceu em 1973, escreve na Folha de São Paulo, tem uma coluna lá, cronista ou comentador, como queiram, e vale a pena conhecer muito, muito, muito esse autor. Bom, vamos ao que, né, nos cabe aqui falar do O Tribunal da Quinta-feira. Livro que trata sobre a internet, né, basicamente as redes sociais e como a gente trabalha nelas, ou como, né, fazemos certos linchamentos virtuais a todo momento, sejam pessoas famosas, sejam pessoas não famosas, e como a gente está lidando com isso. Muito interessante o olhar dele, e é um tema quentíssimo para você refletir, para você pensar, principalmente o pessoal que está aí para fazer Enem. Então, eu estou falando, a gente está trabalhando e muito no nosso curso, né, no meu curso do A Prova no Enem, estão construindo uma base legal, professores nota 10 lá, e uma coisa que a gente partilha muito é essa experiência de ver na prova do Enem a importância de você ter muita bagagem cultural, né? Muitas referências culturais. E a literatura, o cinema, a música são ferramentas muito importantes para que você consiga pensar através desses instrumentais e chegar, e construir as suas próprias opiniões. Esse aqui é um livro muito interessante para a gente pensar a era da internet e como a gente trabalha esses instrumentos, né, com estes instrumentos. Bom, a história é a seguinte: nós temos o José é o nosso narrador e também o nosso protagonista central, e ele está numa enrascada, porque aconteceu o seguinte: ele tem um amigo chamado Walter, né, que é soropositivo e é gay. Então, um dos temas que a gente vai ter nesse livro é a AIDS, tá? E aí, eu lembro muito, né, vou colocar para vocês aqui a carinha do Michel Laub para vocês conhecerem, para vocês conhecerem, desculpa lá. E aqui, uma foto emblemática na minha vida. Essa foto do Cazuza na Revista Veja, em 1989, estava na casa de uma tia minha, e olhei aquilo e falei assim, o que é isto, né? Tinha meus 9 anos, eu sou de 80, e cresci, né, na geração de 90, que junto com a geração de 80 foi uma geração muito, mas muito carregada de um medo, que era o medo de contrair HIV, né? Doença que se transmite hoje, todo mundo já sabe, por relações sexuais e outras maneiras, agulhas e tal. E era quase que a morte batendo na sua porta, na sua janela. E o livro tem como pano de fundo um pouco essa geração que ficou atormentado, que ficou muito assustado com uma epidemia que o Brasil teve hoje, né, controlada, mas já vi notícias de que depois de que, né, o Brasil controlou e ficou sossegado com relação à AIDS, isso começou a voltar, né? Então fica aí a dica de
cuidados com essa doença. Bom, mas vamos voltar a essas lembranças que eu tinha, que deve ser basicamente algumas das lembranças que o autor teve, né? Essa foto aqui do Cazuza, né, grande cantor, grande compositor brasileiro, é assustadora, né? Porque ele, um rapaz super bonito, tá aí, magérrimo, todo, né, dá para ver, balançado e contaminado com HIV. E a grande questão naquela época, né, diz o livro, era justamente a questão dos gays com a doença. Então, a doença tinha um nome, ou tinha um apelido, vamos dizer assim, né, que era peste gay, justamente porque os gays eram, né, os mais afetados por isso. Então, quando começaram as campanhas, né, teve todo um olhar e um cuidado para começar a falar sobre essas coisas. E aí, né, que o livro me parece muito interessante, né? O Michel Laub, em várias entrevistas, está falando assim, eu queria trabalhar alguns temas, e o tema do sexo era um tema que eu não tinha ainda desenvolvido. Por quê, moçada? Porque quando a gente vai falar de AIDS, a gente tem que falar de sexo. E é um tabu ainda, né? Estamos em 2016, mas é um tabu falar sobre isso, falar sobre, né, como se contrai a doença, os casais gays, né, os casais heterossexuais que também contraem, ou seja, né, não tem uma limitação aos gays a doença, não é isso, né? Mas nos anos 80 estava tudo muito ligado e como os gays foram os mais atingidos naquele momento, falava-se disso, né? Bom, vamos só lembrar aqui, por exemplo, alguns filmes muito interessantes que também têm essa temática como pano de fundo, que é a Filadélfia. Lembra desse filme? Filadélfia, com Tom Hanks, muito interessante. E recentemente, um outro filme que eu, né, deixo aqui como conselho para que assistam é o Clube de Dallas. Lembra desse filme? Eu não lembro o nome do ator agora, mas foi muito legal. Por quê? Porque era justamente o sujeito contrai AIDS, né, e contrai num bordel com mulheres e tal, mas o maior medo dele é ser confundido com gay. Então o machismo tem um problema com o machismo, tem um problema com a doença, tem um problema social, cultural nesse momento. E ele é um super cowboy e tal. Eu estou esquecendo alguma coisa nesse título, é o Clube de Dallas. Se você procurar como Clube de Dallas, você vai achar esse filme, mas eu não lembro o nome completo. Filme muito interessante para você conhecer essa temática, tá? Bem legal a gente conversar sobre isso. Bom, então esse amigo dele tem, né, essa doença, contraiu essa doença, e os dois são muito amigos mesmo, se conhecem na Faculdade de Arquitetura em São Paulo, são confidentes, e tem todo um tom de brincadeira e principalmente de humor negro, até como autodefesa, certo? Que os dois se tratam. Então os dois têm uma troca de correspondência de e-mails que é muito ligada aos dois, né? Muito fechada entre os dois, que é quase uma brincadeira interna. Quase não é uma brincadeira interna entre os dois, só que é muito pesada. Eles vão falar, por exemplo, né, quando sabem que o Walter está com AIDS, né, se ele vai sair hoje e passar AIDS para alguém, se ele já, né, ele frequenta clubes e saunas gays, né, e perguntam se ele vai lá participar ou vai espalhar a doença por aquele pessoal. Piadas muito de mau gosto, mas que eram de íntimo, né, de foro íntimo, que pertenciam só aos dois no ambiente privado. Por outro lado, o nosso amigo José, que é o nosso narrador aqui e protagonista, ele tem um casamento já que está meio que desfacelado, já faz uns 7 anos que ele está com uma mulher chamada Teresa e está meio entediado com aquilo e fala para o cara, estou saindo aqui, mas eu sou um cadáver eunuco, certo? Então reclama do casamento. E lá pelas tantas ele vai arranjar o estopim do final do seu casamento, que é uma amante. Ele é um publicitário famoso, os dois são, né, bem-sucedidos, famosos não sei se são, mas são bem-sucedidos, e ele vai se apaixonar por uma menina de 20 anos, certo? Chamada Dani, que é quase que uma redatora júnior, ou seja, está entrando agora, né, quase que uma estagiária lá dentro da empresa. E aí, para completar, né, todo o desastre, a Teresa vai descobrir esse relacionamento extraconjugal que ele tem, vai descobrir a senha do e-mail dele, porque ele deixa anotado lá numas caixas, dando bobeira. Ela entra nos e-mails e vê, né, essa correspondência
do Walter com ele e dele com a sua amante. Ou seja, está feito a besteira, uma mulher tomada pela raiva, vai lá, seleciona alguns trechos das conversas, né, os trechos mais cabeludos, os trechos que expõem mais os dois, e vai jogar para algumas amigas. Veja, ó, né, olha o cara que eu casei, tá aqui, ó, o babaca que eu casei. E é claro, né, que aquilo não vai ficar entre as amigas dela e vai chegar até o Facebook, vai se espalhar pela internet toda, os blogs e tal, e tal, tal, tal. E aí a gente vai ter o que a gente chama, né, o que ele chama desse tribunal. Da quinta-feira, porque é justamente o dia em que se passa e aonde ele vai ter que pensar sobre isso, onde ele vai ser julgado. Então, na verdade, quando ele, né, trabalha com esse tema, e o livro é muito legal por conta disso, né, ele não é um livro que vai lá te dar lição de moral, te falar a verdade, mas ele vai nos causar essas reflexões sobre isso, né? Primeiro, as conversas, né, que eram antes privadas agora são públicas. Tem algum sentido nós tirarmos e recortarmos essas conversas de um sentido privado, expô-las, né, colocá-las e julgá-las? Né? Isso serve como peça para julgamento? Dá para saber alguma coisa de alguma pessoa através disso? Segundo o narrador, não. Né? Tudo que você fala em privado, você exagera. Né? E, claro, a conversa entre os dois era esse exagero, e era um exagero de amigos mesmo. Então, eles não faziam aquilo não era por mal. Né? Eles não contaminavam pessoas, quer dizer, o Walter não contaminava pessoas, ele não saía por aí fazendo uma catástrofe ou espalhando a tragédia pelos outros. Eles brincavam com aquilo, tá? Por quê? Porque eles não, né, era um pacto meio que silencioso entre os dois de não sentir dó um do outro. Então, o José não queria sentir dó do Walter, porque ele nunca precisou disso, ele nunca precisou, e o Walter nunca quis ser tratado assim. Então eles brincavam, e um jeito dele se comunicar era por esse humor negro. Certo? Se você tem um amigo assim, que você se comunica, você sabe que qualquer frase que você tirar desse contexto e espalhar pelos outros, certo? Vai dar um problema gigante. Mas, como você está falando em privado, você não se preocupa com isso. Né? Bom, a gente viu vários exemplos, né, que atualmente ocorreram, né, que foram expostos assim. Por exemplo, o Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos agora, teve uma conversa gravada onde ele estava conversando com um sujeito lá dentro do seu ônibus. Né? Claro, conteúdo horrível, muito ruim, certo? Entretanto, eram conversas privadas. Né? Claro que a gente conhece muito, o Donald Trump é um homem público. No caso aqui é diferente, né? Nós sabemos que o Donald Trump é assim e pensa assim. Mas nesse caso aqui, os dois não pensavam assim. Ou se pensavam, deixavam no âmbito privado isso. Não espalhavam, nunca fizeram isso. Então, uma coisa são os diálogos privados e quanto disso pode se tornar público. Né? Num acesso de raiva, a Tereza, a ex-mulher do sujeito, espalha isso. E aí não adianta. Ele vai ser julgado, e esse tribunal não é um tribunal de direito que te dá voz, que te dá direito de resposta. Não, esse aqui é um tribunal da internet, é um tribunal público, é um tribunal da opinião pública, e esse vai te julgar sem piedade. Essa é uma das reflexões que o livro traz para dentro do mundo, né, do mundo contemporâneo. E eu acho uma das coisas mais interessantes que ele tem. Bom, primeiro então, esse puritanismo, certo? Vai falar de sexo. Outras coisas que aparecem nessas conversas é como ele gosta, por exemplo, de bater na namorada dele. Bater no sentido sexual, certo? Então ela gosta de apanhar, gosta de tomar umas palmadas, certo? E, né, o puritanismo deixado de lado, a gente vê que 50 Tons de Cinza faz um grande sucesso, né, e ninguém acha aquilo lá muito, muito, muito desagradável, pelo que eu vejo, né, nas vendas de livro. É isso que acontece aqui, e claro que ele vai ser julgado por isso. Né? Ele é um homem de 43 anos, a Dani é uma menina de 20 anos, e o interessante é que ela, no final do livro, parece a pessoa mais madura de tudo isso. Porque depois que tudo cai, que tudo, né, vira uma catástrofe, ela fala assim, eu sei que você gosta de mim, eu sei que você falou isso no começo do nosso relacionamento, brincando com seu amigo, eu não sou nenhuma trouxa, eu não sou nenhuma besta.
então eu tô ligado, não me trate como criança, eu sem pensar isso. Né? Que parece um alento no final do livro. Tá? Porque a grande crítica, me parece, aqui do Michel Laub, é como as pessoas tendem a não conseguir olhar para o outro. Como as pessoas tendem a julgar os outros sem olhar nunca para si mesmo. É claro que as pessoas fazem coisas erradas e o próprio narrador fala, claro que eu fiz alguma coisa que não deveria, mas isso estava, claro que eu falei coisas que não deveria, mas isso estava no âmbito privado. É claro que eu não deveria ter traído a minha mulher. É claro que eu deveria ter tratado ela melhor, mas isso estava era uma conversa privada. Certo? Isso não o desculpa, mas também não pode ser uma fogueira aonde se jogue o sujeito a todo momento, até porque aquelas conversas não existiam em âmbito público. Ele não foi até a internet falar mal, expor a sua ex-mulher, certo? Ele estava falando com um amigo e todo mundo que tem amigo sabe que você fala coisas que não deveriam, que não podem ser expostas em público. Todo mundo sabe isso. Mas todo mundo esquece quando está no Facebook e deve julgar os outros. Todo mundo tem seus pecados, todo mundo tem seus deslizes, mas todo mundo esquece isso quando vai julgar os outros. E parece que, né, para o Michel Laub, esse é um dos grandes problemas que nós temos. Essa fogueira onde a gente joga todas as bruxas a todo momento. Ou, né, as pessoas que, por azar, têm suas conversas vazadas, têm, né, sua intimidade vazada. A gente vê isso em fotos entre namorados, vingança, enfim. Todo mundo conhece hoje, que conhece hoje a internet, sabe do que é que eu estou falando. Tá? Então, esse cuidado da vida privada fica cada vez mais sutil. Tá? E a exposição tende a ser terrível, tende a ser cruel. Teve um caso agora de uma, se não me engano, uma italiana que se suicidou, tá? Depois de ter suas fotos vazadas, ela se sentiu muito humilhada e se matou. Né? Claro que o tribunal, o livro aqui, ele é muito mais sutil nisso. Por quê? Porque os dois, na verdade, estavam falando coisas que não eram muito bacanas, certo? Mas mesmo assim estão sendo julgados, e julgados por uma questão e por uma conversa privada. Então é essa a grande questão do livro aqui. Mas o que eu também gosto muito é esse ambiente, né, para quem não viveu esse ambiente dos anos 80, dos anos 90, da AIDS, em 96, né, nos anos 90, na metade dos anos 90, os coquetéis, os medicamentos controlam um pouco a sobrevida ou a vida de quem tem HIV, e aí eu não vou nem entrar muito no mérito, porque não sou grande conhecedor dessa área médica, certo? Mas pelo que, né, conhecemos, de modo geral, melhora muito, né, as condições de quem vai viver com HIV. Mesmo assim, é uma doença que tem um estigma, né, e um preconceito muito grande ainda. E ninguém sabia que esse publicitário tinha o HIV até que a Tereza resolve jogar isso, né, jogar todo mundo nessa fogueira. Ou seja, joga a menina, joga ela própria, joga o ex-marido e joga o Walter. Moçada, um livro sensacional, muito bem escrito, gostei, li em, sei lá, um dia, né, 2 dias contando assim, né, pausa para dormir, peguei de manhã também, fui até a tarde e terminei de ler o livro. Um livro muito legal, vale realmente a pena pensar e refletir sobre essas questões. Procurei algumas entrevistas do Michel Laub falando sobre o livro e catei aqui uns 2 trechinhos para a gente pensar, tá? Pergunta, esse aqui é da entrevista do jornal o Globo. Estamos menos tolerantes? Pergunta aí o jornalista. E ele responde, o Brasil nos últimos anos seguiu a lógica das redes sociais, obviamente. Quanto mais radical você for, mais chance terá de ser ouvido em meio à cacofonia, ou seja, né, ao ruído. Quem não tem estômago, abandona o debate. Dos que restam, há os que têm convicção e boa fé, ou seja, pessoas bem intencionadas, mas não estão necessariamente corretos, e os oportunistas. Tá? Então, é um mundo para ele, tomar uma aguinha aqui, muito radical. A rede está muito radicalizada, né? Ou você tem que fazer isso, ou não pode fazer nada do que contrarie isso, né? Então, eu sempre falo com os alunos, donos da verdade, a gente está, né, estão espalhados pelas redes sociais.
Pessoas que conhecem muito bem a verdade, que olham e acham que o outro é ridículo por pensar alguma coisa. E é com essas pessoas que eu falo, né, deve-se tomar muito cuidado, porque aquele que vem te mostrar a luz, que vem te mostrar as coisas e diz que conhece a verdade, geralmente é alguém que está completamente enganado, né? A verdade é algo muito mais escorregadio, é muito mais cinzento do que essas pessoas iluminadas acham. E a rede está lotada dessas pessoas, ok? Ó, outro trechinho. Você vê hipocrisia no politicamente correto? Veja o que o narrador chama de fascismo do bem. Em algum ponto da escrita, me dei conta de que deveria dar ênfase a esse discurso tolerante associado a uma atitude intolerante, certo? Entenderam o que ele fala sobre fascismo do bem? É quando você realmente tem razão. Ó, o cara não deveria fazer isso, mas você tem um discurso tão intolerante que você dá razão para o outro intolerante. Então, o teu discurso, que é um discurso legítimo, ele se torna ilegítimo quando você não consegue ser tolerante a partir dele. Então, não adianta discutir tolerância sendo intolerante. E é isso que acontece muito. Ser contra o fascismo bruto e puro é relativamente fácil. É um pouco como pregar para convertidos, algo literariamente anódino. Bacana? Legal, né? Muito bom para vocês pensarem sobre isso, sobre as redes. Vale a pena a leitura do Tribunal da Quinta-feira. Esse livro aqui, recém-lançado, moçada, 11 de novembro. Hoje eu estou gravando aqui, é dia 28 de novembro. Tem 2 semanas nas livrarias esse livro aqui, trazendo aqui em primeira mão para o nosso aluno, para o nosso ouvinte aqui do Aprova Lendo. Bacana? Gostaram? Legal, né? Poder trazer para vocês literatura contemporânea. Por quê? Porque eu também gosto de falar, né? Eu amo falar sobre o nosso mundo, tá? E nada mais interessante do que o recorte literário para a gente poder refletir sobre, né, o que acontece no país, né, o que acontece no nosso dia a dia, nas redes sociais e no mundo. Então a arte vai te dar essa impulsão para você poder refletir sobre essas questões. Tenho certeza que vai ser muito, muito, muito importante esse livro para as suas redações, para os seus, né, para o desenvolvimento da compreensão do mundo, principalmente digital, que a gente vai vivenciando aí. Falando em mundo digital, por favor, compartilhe as nossas conversas aqui, dá uma impulsionada, dá um curtir, é muito importante para o programa continuar vivo, continuar se estendendo, ele só está crescendo, Então, por favor, né, você que tem aí um sobrinho, um amigo e quer partilhar com ele algo que se você conhece e acha oportuno, joga a gente para frente, que eu vou agradecer sempre a vocês. Tranquilo? No mais, moçada, chegando as férias aí pra galera que tá fazendo o Enem, que já fez o Enem, e a gente está preparando algo muito interessante, muito importante, que né, a gente vai começar a dar dicas de livros para ler nas férias, filmes para verem nas férias, CDs, discos, música para escutarem nas férias, e isso é essencial para a sua formação, porque vai te dar essa bagagem. É muito importante mesmo. Fica ligado no nosso canal, fica ligado aqui no Aprova Lendo, fica ligado no Aprova, no Enem, que eu vou estar lá passeando pela sua timeline, falando com vocês. Beleza? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Manda ver, acha o Michel Laube aí e depois me conta o que você achou dessa leitura. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.